Vocês sabiam que todos os coreanos brasileiros que moram no Brasil, todo mundo se conhece? Voltando um pouco o contexto. Quando os nossos avós, então a galera da minha geração, os nossos avós, eles imigraram para o Brasil. Década de 60, 70 mais ou menos. Então, muitos pais dos jovens que vocês veem hoje em dia, eles estudaram juntos nas mesmas escolas. Então, os nossos pais, os pais dos meus amigos estudaram junto. E os pais da minha geração, eles foram para o Brasil muito cedo, né? Então, eles foram com 5, 7 anos, geralmente. Criou-se uma grande comunidade coreana, vocês devem saber, né? Bom Retiro, enfim. E a colônia, então, ficou concentrada ali. Então, muitos nossos pais, eles foram se conhecendo e foram casando coreanos com coreanos que imigraram quando eram novos e nasceram os descendentes coreanos que vocês veem por aí, os TikTokers, os influencers, todo mundo que você vê que é brasileiro, que nasceu no Brasil e os pais são coreanos, geralmente os pais foram pro Brasil quando eram super novos. Então, os filhos, que é a galera da minha geração, 20, 25, 30 anos mais ou menos, também começaram a estudar junto desde pequenininho. Quando eu era pequena, não tinha muitas escolas coreanas. Então, todo mundo meio que se concentrou ali, vamos mandar nossos filhos em escola coreana. E aí, por isso, que grande parte dos meus amigos são descendentes de coreanos, porque a gente foi crescendo juntos ao longo desses anos. Além disso, tem a parte das igrejas coreanas que estão no Brasil. E grande parte dessas igrejas coreanas, tipo assim, todos os coreanos frequentavam essas igrejas. No Bom Retiro, vocês já devem ter visto várias igrejas coreanas, então os coreanos eles foram crescendo em famílias, em grupos, dentro dessas concentrações de igrejas coreanas. Então meio que todo mundo foi se conhecendo, essa pessoa é essa pessoa 97, essa pessoa é a irmã da pessoa 98. Então todo mundo foi se conhecendo. E dentro dessas igrejas coreanas, final de semana, tinha aulas em coreano, então para adolescentes. Então essas escolas de coreano, antes de ter essas escolas de coreano online e tudo mais, era escola coreana presencial dentro das igrejas. Na época não tinha celular, não tinha essa rede social que era super assim, tem aula particular, os brasileiros não eram tão interessados na cultura coreana. Quando você andava no Bom Retiro, você não via nos mercados, nas lojinhas, nos restaurantes coreanos, muitos brasileiros. E aí, graças a essa polarização da cultura coreana, muitos brasileiros estão sabendo cada vez mais diferenciar, né, japoneses, chineses, coreanos. Algo que é muito bom para os descendentes de coreanos, criadores de conteúdos, porque muitas das vezes, quando a gente era criança, a gente era taxado como, ele é japonês. Então não tinha esse espaço pra gente mostrar sobre a cultura coreana, não falava disso. Até porque a imigração japonesa é muito mais antiga que a imigração coreana. Então, no fundo, todos esses influencers que vocês seguem, que são brasileiros, coreanos, muitas das vezes a gente já se conhece assim, faz muito tempo.